levar para casa. Muito bem, nessa noite, o último domingo de junho, nós temos trabalhado a ideia, a proposta de casais fortalecidos em Deus. Nós temos trabalhado esse tema para que a gente possa, de alguma forma, compreender como que Deus pode abençoar os nossos relacionamentos, os casais, como que Deus pode, de uma forma muito clara, ser presente nessa representação da vontade dEle na nossa casa, na nossa família. E aí a gente pôde, então, refletir sobre várias questões diferentes. Na semana passada, a gente pôde entender como que pessoas imperfeitas podem ser usadas, podem ser parte do plano de Deus. E para nós encerrarmos, esse último domingo do mês de junho, a gente ainda vai ter os desafios, os 30 desafios para os casais até o dia 30, mas hoje é o último domingo. Eu quero compartilhar com você 3 exemplos bíblicos, 3 histórias bíblicas, 3 casais bíblicos que de alguma forma contribuíram para que o mundo fosse transformado, para que a história da humanidade fosse transformada. A questão mais clara para nós é que muitas vezes a gente não se dá conta do valor, do poder, da importância que os relacionamentos têm. A gente pode começar a falar vagamente ou genericamente de relacionamentos, que são aqueles contatos, aqueles vínculos que a gente tem com pessoas. A gente não consegue muitas vezes mensurar o tamanho ou a importância desses relacionamentos que a gente tem com pessoas que a gente conhece diariamente. A gente não consegue perceber o poder e a importância da influência que a nossa vida exerce ao nosso redor. Às vezes, como cristãos, a gente dá tanta ênfase na evangelização, em pregar a palavra, em proclamar o evangelho, mas talvez a ferramenta mais poderosa, que são os relacionamentos que a gente tem diariamente e a capacidade ou a possibilidade de influenciar pessoas em direção a Jesus Cristo, talvez isso a gente negligencie. Talvez por não compreender muito bem o propósito de Deus como um todo. E se a gente fala especificamente sobre a importância do relacionamento conjugal, dos relacionamentos que acontecem em casa, e como isso pode influenciar, inclusive, o rumo da história da humanidade. Talvez porque a gente não consiga entender que casamentos fortes transformam o mundo. Casamentos fortes, casamentos fortalecidos, casamentos onde a presença de Deus ensina, na sua presença, a nos dar direção, propósito, significado, sentido e a noção da importância do nosso relacionamento. Talvez, quando a gente entender isso, casais fortalecidos pela graça de Deus, no amor de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, talvez a gente perca o medo de que o nosso relacionamento caia por causa de infidelidade. Veja se não é isso que constantemente pesa sobre os casais. O medo da infidelidade, talvez o medo da pobreza e de fato, a necessidade ou as necessidades que os casais passam são questões financeiras, são um grande aliado da separação e da quebra de relacionamentos. Talvez o medo da violência, que às vezes passa de geração em geração dentro das famílias e na vida dos casais. A gente vai perder o medo de que isso seja tratado em nós. E talvez a gente perca o medo de amar. Porque me parece que o amor,
ele precisa ser ensinado e aprendido, porque a gente acha sempre, e a gente acolhe aquelas imagens daquele amor romântico de filmes e poesias, sendo que o amor é muito maior, muito mais profundo, muito mais significativo, muito mais transformador do que as poesias românticas, do que os filmes nos ensinam. Talvez, se nós entendermos o mover de Deus, no poder de Deus, na graça, no amor e no poder do Espírito Santo, a gente perca essa imaturidade que nos separa, que age nos casais, que age nos relacionamentos. Maturidade, imaturidade que se faz presente pelo egoísmo, duas pessoas vivendo juntas debaixo do mesmo teto, mas indo em direções completamente diferentes, sem qualquer aliança, sem qualquer acordo, sem qualquer combinação, sem qualquer parceria. Talvez a gente perca o medo de vencer a imaturidade do individualismo ou do pessimismo, daquele criticismo onde tudo está errado, nada está bom, o outro tem que ser transformado e eu fico sem avaliar minha própria vida. Talvez a imaturidade do desprezo, que vem marcado pelo sarcasmo e pelo cinismo, que muitas vezes é a marca de alguém que já desistiu. Talvez a gente seja capaz de vencer a ignorância que se mostra como ressentimento, a incapacidade de perdoar e de recomeçar, a incapacidade de superar dificuldades, a incapacidade ou a ignorância de entender como que a vida pode ter outras direções. Talvez a ignorância da rejeição, onde nós agimos como pessoas que anulam, invalidam as outras pessoas. Talvez medo, imaturidade e ignorância que têm fragilizado os nossos relacionamentos possam ser vencidos. Vamos ver alguns exemplos. Se você tiver a sua Bíblia, a gente vai fazer 3 saltos. O primeiro deles, lá em Ruth, capítulo 4, versículos 8 a 12. Ruth, capítulo 4, versículos 8 a 12. Você conhece a história de Ruth? Ruth era uma moabita, uma estrangeira, que casou com um jovem de Belém, que saiu com a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, para procurar alimento num tempo de escassez na casa do pão, Belém. E aqui acontece toda uma história onde Ruth começa a participar dessa história. E aqui ela voltou para Belém junto com a sua sogra Noemi, que num primeiro momento deseja mudar de nome. Ela diz: me chame de Mara, porque eu sou uma pessoa amarga, a vida é ruim. E aqui a gente tem a finalização, quase a finalização da história, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom, o marido e os 2 filhos que faleceram, não é? E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Interessante essa história que tinha todos os ingredientes para terminar mal. Uma família que tenta a vida no estrangeiro. A gente já pôde recentemente, não é? Ainda nesse semestre, meditar um pouco sobre esse texto.
Uma família que tenta a vida e, de repente, todos os homens, aqueles que poderiam trabalhar, aqueles que poderiam garantir o sustento, aqueles que poderiam garantir a herança, morrem. E as mulheres, a sogra e as duas noras ficam sozinhas, uma delas abandona e Ruth decide voltar com Noemi para Belém. E Ruth diz para Noemi, fala assim, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde você descansar eu vou descansar, onde você morrer e for sepultada, eu vou ser sepultada ali, eu vou te acompanhar para sempre. Interessante como essa experiência de conversão de Ruth, diante de uma situação que era calamitosa, terrível, ia colocar essas duas sob pobreza absoluta, como elas enfrentaram. Elas voltam para Belém e a única coisa que elas podem fazer é recolher os grãos que os ceifadores deixavam cair pelo campo para poder garantir um mínimo de sustento. Interessante isso, porque essa estrangeira é colocada agora, nós acabamos de ler, Boaz, um parente mais ou menos distante de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Ele tinha o direito de resgatar as propriedades e garantir a vida das viúvas, porque era assim. Se não existisse um parente que garantisse a posse daqueles bens que foram perdidos pelos homens que morreram, as viúvas iam ficar desamparadas. E aqui a gente tem Boaz cumprindo o papel de resgatador. Essa imagem de resgatador é extremamente importante na cultura do Antigo Testamento e especialmente em direção a Jesus, o Messias, o grande resgatador. Ruth, diante de um desastre, diante de toda a catástrofe, da perda, da morte, da pobreza, ela decide fazer uma parceria com Noemi, ela enfrenta a pobreza, ela vê a dádiva, o benefício da proteção da lei do Antigo Testamento, da lei de Moisés, proteger a vida dela. Ela consegue então agora constituir família, com Boaz, casando com a jovem viúva Ruth, e eles têm um filho. O filho, eles colocam o nome de Obed, que significa servo, que claro, vai ter um vínculo e uma projeção clara para toda a obra de Deus em Jesus Cristo. Mas não para aí. Obed gerou Jessé. Você conhece a história, né? E quem é filho de Jessé? Davi. O grande rei Davi nasce por causa da ousadia de uma estrangeira que decide estabelecer uma parceria de amizade, de fidelidade à sua família, à sua sogra, de um casal que se forma por causa de alguém que exerceu a justiça, esse é Boaz, e Jessé é pai de Davi, o grande rei Davi, problemático, como a gente viu na semana passada, mas assim como o cego de Jericó teve a grande palavra de revelação, quando Jesus passa, ele grita, Jesus, filho de Davi, o Messias. Quando que no coração de uma imigrante empobrecida, repleta de perda ao seu redor, quando que alguém que se junta a uma nação que pregava a pureza de descendência, a pureza da sua genealogia, quando que uma pessoa considerada não participante é transformada em participante e incluída no plano de Deus, na história da humanidade, para que o Messias nasça exatamente da linhagem de Davi, como profetizado,
Imagina se alguém tivesse dito isso para Ruth. Imagina se alguém tivesse dito isso para Noemi. Nenhuma das duas acreditaria. Boaz tem um papel de resgatador. E desse papel de justiça, dádiva e exercício de benevolência e compaixão, ele demonstra a intenção de Deus de não apenas agir num único povo. A história de Ruth mostra um Deus que diz assim: vocês estão pensando que é só com vocês? Vocês estão esquecendo que eu chamei vocês como um povo para manifestar minha glória para todo o mundo? E agora vocês querem ficar só entre vocês? O casamento de Boaz e Ruth gera a linhagem que vai chegar até a Jesus. Você entende como isso é grande nessa narrativa bíblica? Se você conhece um pouco da teologia do Antigo Testamento, se você conhece um pouco da teologia do Novo Testamento, se você conhece um pouco do texto bíblico do Antigo e Novo Testamento, você vai entender que esse é um ato, é uma atitude, é um evento completamente revolucionário. Uma estrangeira, mãe do rei Davi, bisavó do rei Davi, e avó de Jesus. Que coisa fantástica. Um casamento que pode mudar o mundo. Boaz e Ruth. O amor de Deus, incrível, se mostrando para toda a humanidade. O que o nosso casamento vai produzir nesse mundo? O que a sua fé, a sua experiência com Deus vai produzir nesse mundo? Medo? Imaturidade? Ignorância? Ou a transformação e a proclamação da mensagem do Senhor para todo o universo? Vamos fazer um salto até essa jovem, Maria. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo 1. A partir do versículo 18, logo após a revolucionária genealogia que coloca o nome de algumas mulheres, que é uma coisa nova, diferente, e a gente já falou um pouco sobre isso. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava, pensava com seus botões nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de tataraneto de quem? De Ruth? Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que história! Né? Sempre no período de Natal, a gente medita um pouco sobre o nascimento de Jesus. A gente tenta entender um pouco como que isso aconteceu, não é? Uma coisa milagrosa, uma coisa fantástica, uma coisa miraculosa, mas quer mais humanidade do que isso? Um marido diante
de uma noiva grávida, sabendo que o filho não era seu. Se ainda hoje existe violência e morte por causa disso, imagina 2000 anos atrás, quando as mulheres eram consideradas propriedade dos seus maridos, assim como as ovelhas e camelos e jumentos. Mais do que isso, a lei mandava que ela fosse apedrejada. A lei exigia que uma pessoa, uma mulher adúltera, fosse apedrejada até a morte. José diz assim: não, vamos fazer uma coisa, eu fujo, a culpa fica sobre mim, e ela vai ser preservada. E o anjo então aparece e salva a situação. Deus ministra ao coração de José em sonho e diz: José, não fuja, porque você e Maria tem um plano maravilhoso na vida de vocês. Eu pergunto, será que é um plano ou uma aprovação? Imagina o próprio Deus dizendo: o filho de vocês está destinado a uma morte cruel, sanguinolenta, de crucificação, pelo pecado de todas as pessoas do mundo, aquelas que você conhece, aquelas que você não conhece, aquelas que já existiram, aquelas que vão existir. Ele é um Deus que tem um plano para toda a história da humanidade. O que você diria? Não, mas eu vou ter um filho para ele morrer? Eu vou ter um filho já com data de validade? Isso é uma promessa? É um milagre? Ou é uma aprovação? Interessante, se a gente pudesse ter a ousadia desse casal, se a gente pudesse ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. José obedeceu, por mais doida que pudesse ser a proposta, por mais estranha que fosse a história, por mais exigente que fosse a proposta de Deus para eles, Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Será chamado Salvador, Deus conosco. Será que nós teríamos a coragem e a ousadia de acolher proposta tão profunda, mas tão ameaçadora? É interessante como às vezes a gente, não é, nós que somos pais e mães, nós ficamos preocupados com os nossos filhos e filhas, e especialmente quando eles batem asas e, não é, vão procurar o seu próprio caminho, a sua própria árvorezinha, não é, com os seus próprios projetos, assim como nós fizemos, e os nossos pais ficaram também atemorizados. Alguns, os pais tiveram que abrir a porta e dar um incentivo, né, para que pudessem sair de casa logo, né? Filho, você já está com 45 anos, né? Procura o seu rumo. Parece que está cada vez mais atual isso. Mas entenda, talvez nós não teríamos essa habilidade de aceitar a proposta de Deus. Mas José, que a história diz que já era mais adulto, né? Mais idoso talvez, ele ouve a voz de Deus e mantém esse casamento. E Maria não é apedrejada até a morte. E Jesus então nasce. Jesus nasce naquela estrebaria, colocado numa manjedoura, e faz toda a sua história indo em direção à cruz, morrendo, derramando o seu sangue na cruz e ressuscitando para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que será que o nosso casamento pode gerar? Será que o nosso casamento pode transformar o mundo pela simples obediência? Pela simples sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Casamentos fortalecidos. Casamentos que são fundamentados, estabelecidos na direção de Deus,
dão frutos que a gente não consegue medir racionalmente, que a gente não consegue medir com ferramentas que nós temos à mão, dão frutos que vão transformar a vida de milhares de pessoas. Tá bem, eu sei, talvez, ou melhor, com certeza, os nossos filhos não serão Jesus, não é? Mas será que nós teríamos, ou temos, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, para que não haja separação, para que não haja desentendimento, para que não haja um rompimento, para que não haja o egoísmo? Pensa bem, José matou no peito, vamos falar um português bem claro, toda a vergonha que a situação exigia. Mas pastor, é fruto do Espírito Santo. Ok, para quem crê, para quem sabia. Você acha que todo mundo acreditou? Você acha que os parentes de José acreditaram? José, se esse filho não é teu, de quem que é? Eu fico imaginando a dor de cabeça de José. Interessante. A nossa sensibilidade a Deus, a nossa obediência ao Senhor, nos dá uma noção daquilo que é o projeto de Deus para nossas vidas. Vamos fazer o terceiro e último salto para Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, do versículo 24 em diante. Mais um casal fortalecido em Deus, um casal missionário, um casal que experimentou e pode nos dar uma noção daquilo que Deus pode fazer. Nós já vimos Ruth e Boaz, nós já vimos José e Maria, ou Maria e José. Agora nós vamos conhecer Priscila e Áquila. Atos capítulo 18, versículo 24 em diante. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, norte da África, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo ele fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João Batista. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Priscila e Áquila. O começo do capítulo 18 diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, lá de Roma, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Se nós temos em Ruth a história de um casal que se forma dentro de um contexto impossível para que a vontade de Deus se cumprisse exatamente com essa marca de universalidade, com essa marca de estrangeirice, que é Ruth dentro da linhagem do Messias. Se em Maria e José nós temos a ousadia e a coragem de assumir a vergonha, de entender a proposta de Deus e ousadamente entrar nesse plano de vida e morte, ou morte e vida, aqui nós temos um casal importante para a história das missões.
Áquila e Priscila. Áquila, o texto disse aqui no capítulo 18, versículo 2, que era um judeu. Priscila, não se sabe se ela era de Israel ou se ela era romana. Talvez fosse romana. Mas é um casal parceiro, você percebeu isso? Eles moravam em Roma, mas o imperador então expulsou todos os judeus, editou um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Você sabe para quê, né? Para o império ficar com toda a riqueza dos judeus que estavam no Império Romano, né? E isso se repetiu na história dos israelitas várias vezes. Essa é uma delas. Eles foram expulsos então e eles foram para Corinto, foram para a Grécia. Mas eles foram juntos. E eles então viajaram juntos, eles enfrentaram a adversidade juntos, eles deram apoio um ao outro trabalhando juntos. Eles eram fazedores de tendas. Assim como Paulo, o apóstolo, ele também fazia tendas para sustentar o seu avanço missionário. Interessante porque, junto com Paulo, aqui a gente vê no início do capítulo 18, eles toda semana se juntavam a Paulo na sinagoga para aprender e para ensinar a palavra. E aí vem o texto que a gente leu primeiro, do 24 em diante, quando chega Apolo, um grande pregador. Um pregador eloquente. Um pregador que tinha capacidade do evangelista de fazer as pessoas decidirem-se por Jesus. Priscila e Áquila acolhem esse estrangeiro, percebem que ele falava muito bem, conhecia muito bem a história de Jesus, mas não conhecia por completo. Eles falam assim: vem cá, você vai ser o nosso discípulo. Olha o cuidado que eles têm. Vem cá que a gente precisa te mostrar alguns detalhes a respeito desse Jesus que você está pregando, que nós aprendemos a partir do apóstolo Paulo, e nós queremos te ensinar, nós queremos cuidar de você. E não só isso, quando ele falou assim: eu vou adiante, porque eu sou pregador, eles então reúnem os irmãos em Corinto e animam Apolo e dão uma carta de apresentação aos outros cristãos dos lugares onde Apolo ia passar. Interessante, não é? Eu conheci casais que competiam entre si. Competiam no valor de salário, competiam na habilidade ou na oportunidade de falar um mais do que o outro, competiam nas dores e dificuldades. Então você ia conversar com eles, um tinha ganhado mais e outro queria ganhar mais, outro se ressentia porque o outro tinha ganhado mais, um tentava ser mais doente ou mais estressado ou mais coitado do que o outro. Eles ficavam naquela guerra e eles ficavam lutando por quem tinha a vez de falar. Você conhece casais assim? Quando os dois querem falar e nenhum dos dois para e nenhum dos dois ouve, e os dois falam ao mesmo tempo, e os dois tentando um sobrepujar o outro, um casamento de competição. Tem algumas coisas que são arranjos de casal, não é? Coisas que assim, eu desde sempre, especialmente no ministério pastoral, eu nunca consegui compreender totalmente, por exemplo, casamentos onde as finanças são separadas. Eu não consigo entender muito bem isso, mas cada um tem um arranjo que tem, não é? Casais que competem, casais que se enfrentam, casais que não conseguem estabelecer aliança, parceria, uma mutualidade de funcionamento, uma parceria onde o resultado é crescimento. Me parece que Priscila e Áquila eram assim, eles trabalhavam na mesma profissão, eles saíram juntos de Roma, eles pregavam a palavra juntos, eles discipulavam juntos. Entende como é uma decisão de um casal fortalecido que não teme a perseguição, que não teme a ameaça, que não teme a pobreza, que não teme a fome, que põe as mãos na massa e juntos constroem a sua casa. Tem o provérbio que diz lá, não é, que a mulher sábia, não é?
Mas é o casal sábio. Tá bem? É o casal sábio. Muitas vezes a gente quer colocar a responsabilidade em um lado do casamento, mas o casamento é mutualidade, é parceria, é compromisso. O casal fortalecido trabalha junto, coopera entre si. E aqui nós temos um casal que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e agora eles são missionários, não só proclamando Jesus Cristo onde quer que eles vão, não só falando de Jesus para as pessoas ao redor, mas também enviando pessoas à missão. Eu tenho certeza que a palavra animando não significa só tapinha nas costas, dizendo assim, vai mesmo, Apolo, que bom que você vai viajar. Porque se eles escreveram uma carta de recomendação, certamente eles provisionaram com recursos a viagem de Apolo. Interessante demais, porque são casais que têm essa habilidade de mudar o mundo numa parceria missionária que se une mesmo diante da perseguição e da adversidade. É interessante como na adversidade que nós passamos recentemente, que foi a pandemia, os casais se separaram. Quantos casais se divorciaram por causa da pandemia? Não porque um ficou doente, o outro não, não por isso, mas porque eles ficaram juntos dentro da mesma casa. Quantas histórias você conhece? Foram feitas pesquisas, que fizeram levantamentos de casais que, porque ficaram confinados na mesma casa, começaram com um desentendimento monstro, não conseguiram se estabelecer novamente como parceiros e se divorciaram. Eu fico pensando, se Priscila fosse mesmo romana, falando assim, bye bye, Áquila. Eu tenho cidadania romana, você é um podre. Saia de Roma. Não é? Não quero nada com você, mas ela sai. Tá bem, podia ser israelita também, mas não diz. Talvez ela fosse romana. O nome Priscila é um nome romano, latino. Ruth e Boaz, eles se unem para formalizar um mundo melhor, onde os estrangeiros, os estranhos, os não pertencentes têm lugar, e não só lugar, eles têm protagonismo na história da salvação. Um casamento onde o amor de Deus se abre a toda a humanidade. Maria e José é um casamento que produz os movimentos da salvação, onde a ousadia e a coragem estão presentes para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus e para assumir compromissos que são transformadores. Priscila e Áquila são aqueles que acolhem, que animam, que fortalecem pessoas em nome de Jesus, envolvidos com a grande missão do mover de Deus. Casamentos que transformam o mundo são uma intenção divina. Tá bem, alguns casamentos transformaram o mundo de um jeito meio esquisito, né? Como Adão e Eva. Deixaram para nós uma herança meio bagunçada, mas transformaram o mundo. A minha tese está correta, não é? Mas eu gostaria que você pudesse pensar, que você pudesse orar, que nós pudéssemos buscar a presença de Deus sobre os nossos casamentos, sobre os casais, para que nós, fortalecidos na graça de Deus, no amor de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, possamos deixar sementes que vão transformar o mundo. Talvez você não saiba como, isso de fato não tem como saber, sabe por quê? Não somos nós que vamos sentar hoje à noite e fazer uma planilha e um plano, um planejamento, um projeto de como nossos filhos vão transformar o mundo. Não é assim. O que nós podemos fazer, porque é Deus quem vai transformar o mundo, o que nós podemos fazer é sentar hoje à noite e dizer assim, Senhor, o que nós precisamos fazer no nosso relacionamento como casal? O que nós podemos fazer para fortalecer o nosso casamento?
a nossa aliança, a nossa parceria, a nossa mutualidade, os nossos projetos em comum, a nossa cooperação, a nossa vontade de ver o Teu Espírito Santo agindo nesse mundo. Eu falei tudo isso apenas, como se fosse apenas, para te dizer isso. Nós não temos o poder de prever o que os nossos filhos vão fazer ou deixar de fazer. Talvez nós não vamos nem ver, porque talvez serão nossos netos, nossos bisnetos, sementes que a gente vai colocar para um tempo que nós não alcançamos. Mas se nós nos colocamos diante de Deus, para que esse inusitado do projeto de Deus aconteça em nós, para que essa proposta, muitas vezes completamente fora do nosso alcance, que nos assustam inclusive, se nós nos colocamos nos dedicando a compreender esse mover missionário de Deus nesse mundo, o seu casamento vai fazer diferença na história dessa geração e das próximas gerações. Eu creio nisso. Se você tiver a intenção de deixar Deus agir, curando o teu coração de todo medo, de toda imaturidade, de toda ignorância, buscando a sabedoria de Deus, a coragem do Senhor, buscando maturidade no Senhor, nós vamos ter um mundo transformado simplesmente pela influência do amor com que você escolheu e mantém o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Porque é inundado de fé, é inundado de um elemento incontrolável que é o mover de Deus. Quero te convidar a orar. Fecha os teus olhos. Se você tem passado momentos difíceis com a tua esposa, com o teu esposo, eu quero convidar você a orar e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, se for por medo, por imaturidade minha, por ignorância, por falta da sabedoria, da coragem, da maturidade que há em Ti, eu te peço em nome de Jesus, age na minha vida. Se você tem passado momentos onde as adversidades ameaçaram o teu relacionamento, se você tem passado momentos onde as questões financeiras têm ameaçado o teu relacionamento, se você tem passado momentos onde a arrogância, o orgulho, a altivez, o egoísmo tem ameaçado o teu relacionamento, em nome de Jesus, coloca diante do altar do Senhor, dá nome para isso e fala: Senhor, resgata, transforma, abençoa, age poderosamente em nome de Jesus. É o que te pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o Deus amoroso, Tu és o Deus que quebra as nossas expectativas, manifestando muito mais do que nós podemos imaginar, manifestando muito além do que nós conseguimos pensar. Tu és o Deus maravilhoso que cura, que transforma, que resgata, que reconcilia. Tu és o Deus maravilhoso que ensina, que nos tira da ignorância e da imaturidade, porque o Teu amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos, Pai, que olhando exemplos mais distantes e mais próximos, nós possamos entender que Tu és um Deus que abençoa a aliança, o acordo, a parceria, a cooperação, o andar em comum, as decisões de estar junto. Em nome de Jesus eu te peço, age, Senhor, nos casais da Tua igreja. Age, Senhor, nos casais que buscam a Tua presença e o Teu nome. Age poderosamente, Senhor, nos nossos pensamentos, emoções, nos nossos valores e princípios, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, mostra um panorama novo, um relacionamento renovado, um casamento fortalecido e restaurado na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo, Pai, no poder e na autoridade do Teu nome, no poder do Espírito Santo eu abençoo cada um desses casais aqui, Senhor.
Todos aqueles que estão buscando a Tua presença e desejam, Senhor, uma transformação na sua vida, em nome de Jesus eu te peço, vai movendo poderosamente, Senhor, vai agindo com o Teu poder, vai manifestando, Senhor amado, o Teu propósito, em nome de Jesus, vai transformando, convertendo os corações, as vidas, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, entender que Tu és o Deus presente e que continua a agir, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.